dia. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus nosso Pai seja com todos. Amém. Senhores, se a justificação ela é somente pela fé, como todo reformado gosta, né? Enche a boca para dizer, sem operação de obras da lei. Então, será que basta apenas crer em Jesus para sermos salvos? É só isso que se exige? Creia, seja salvo. Mas crer e ser salvo é... Como é que funciona isso? Na última oportunidade, nós aprendemos que Deus, em sua paciência, ele havia deixado impunes os pecados cometidos anteriormente, e isso apontava para a antiga aliança. Veja, Deus perdoava aqueles crentes que criam na promessa, e Deus perdoava porque ele sabia aquilo que ele faria por meio de Cristo no futuro. A gente viu um perdão a crédito, literalmente. A fatura veio e o nosso Senhor pagou. Assim nós aprendemos que na cruz, Deus ele demonstrou publicamente a sua justiça, punindo todos os pecados de todos os seus eleitos. De tal maneira que ele revelou-se justo e pôde continuar sendo justo ao justificar o pecador. Porque veja, a lei amaldiçoa aquele que justifica o pecador. Vimos que não há perdão sem pagamento, que nenhum pecado foi deixado de lado por causa de uma suposta bondade de Deus. Não, deixa. Nenhum pecado foi deixado de lado. Não há perdão sem pagamento, não há remissão sem derramamento de sangue. Todos os pecados dos eleitos, passados, presentes e ainda futuros, foram punidos em Cristo. Sobre os incrédulos, sobre os incrédulos ainda pesa a dívida, que será cobrada no juízo. Para justificar gratuitamente os pecadores de maneira justa, Deus Pai puniu Deus Filho na cruz, em nosso lugar. Ele pagou um preço altíssimo. E aí nós falamos que, neste ponto, Paulo ele terminou a exposição da doutrina da justificação pela fé. E eu imaginava, até falei isso, eu imaginava hoje apresentar a resposta do apóstolo a 3 possíveis críticas a essa doutrina, que é o final do capítulo 3. Contudo, eu achei melhor apresentá-las individualmente, ou pelo menos a primeira individual, vamos ver como é que vá para frente. Assim, avancemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 27, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado somente pela fé, independentemente das obras da lei. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curve sua cabeça comigo. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós rogamos que Tu nos auxilie nesta manhã, por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos apresentar, ouvir, apreender, guardar, ser transformado, constrangido pela Tua Santa Palavra. Pedimos que o nome do Teu Filho seja glorificado em nosso meio. Que a Tua graça, o Teu poder, a Tua justiça nos constranjam à reverência, ao temor, ao amor, à obediência, à alegria, à dependência e à esperança. Senhor, és Tu quem efetua em nós, por meio do Teu Espírito, o querer o realizar. Portanto, nos ajuda a vivermos de maneira digna, com tudo que o Teu chamado nos coloca como privilégio e obrigação.
Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje, nós veremos que a justificação pela fé, ela não permite vanglória alguma. Veremos que o homem ele é justificado somente pela fé, independentemente das obras. E aí veremos se Tiago, ele contrariou Paulo, quando disse que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Por fim, nós veremos algumas questões práticas e atuais sobre a falsa fé, sobre a fé que não salva e confusões doutrinárias que são realizadas, são criadas em torno da fé. Que o Senhor nos ajude para que nenhum de nós se glorie jamais em sua presença, antes que nós nos gloriemos sempre no Senhor. Vejamos a primeira razão desse argumento. Veja, nós vimos o plano da salvação exposto por Paulo. Primeiro ele faz a primeira parte do Evangelho até o verso 20 do capítulo 3 de Romanos, falando sobre a questão da condenação dos homens, de todos os homens. Depois ele começa a ensinar que nós somos justificados por Deus, por sua graça, pela redenção que há em Cristo, por meio de um preço de resgate. Deus, então, apresentou Jesus como um sacrifício propiciatório, por meio do derramamento do seu sangue, um sacrifício que cumpria o Antigo Testamento e aplacava a ira santa e justa de Deus, porque era satisfeita em Cristo. Assim, em Cristo, Deus demonstrou a sua justiça neste tempo presente. Por quê? Por ter ele, em sua paciência, deixado impune os pecados cometidos anteriormente. Deus ele permaneceu justo, enquanto justifica aquele que crê. Nós vimos tudo isso. Agora, Paulo ensinou que a justificação pela fé, ela exclui toda a vanglória, que é o que nós veremos hoje, exclui toda a discriminação racial entre judeu e não judeu, que nós veremos na próxima oportunidade, e exclui também o antinomismo, porque a justificação pela fé, o plano de salvação de Deus, ele cumpre a lei, ele confirma a lei e não anula a lei. Paulo já havia dito estas coisas, essas três coisas, diversas vezes, nesses 3 primeiros capítulos. Mas agora ele repetiu, por que isso? Nós estudamos, meus irmãos, os versos 24 e 26 do capítulo 3 de Romanos, um dos trechos mais importantes das Escrituras, se é que nos é permitido falar que um trecho é mais importante que outro, mas um trecho áureo das Escrituras. Nós vimos basicamente palavra a palavra. E veja, se Paulo ele encerrasse nesse momento, no verso 26, ele encerraria no auge da sua argumentação. Ele gerou, primeiro batendo no pecado e depois trazendo, mas agora, Deus manifestou sem lei. Foi grande, foi um clímax. E repetir essas 3 verdades, de repente gera um anticlímax. Estava todo mundo assim, ele... vou repetir isso aqui. Fica estranho. Mas há uma boa razão. Qual seria essa? Teriam os leitores realmente entendido a doutrina da justificação pela fé? Realmente entendido que ela humilha os pecadores? Realmente entendido que ela exclui completamente todo tipo de vanglória? Essas verdades, elas são tão centrais que não podem deixar dúvidas ou gerar enganos em nós. O Dr. Lloyd Jones ele observou que em toda parte das Escrituras onde há ensinamento, a verdade ela é sempre exposta tanto negativa quanto positivamente.
Isso me chamou a atenção, porque eu já fui muito criticado por isso. O doutor já apontava para esse mal na década de 50 do século passado. Não basta dizer às pessoas o que a verdade positivamente é. É preciso assinalar também que a verdade não é isso, não é aquilo. A colocação negativa ajuda a focalizar a atenção no ensino, ajuda a sublinhá-lo, ajuda a defini-lo. Isso se deve porque nós somos pecadores. Então, basicamente, não basta você somente dizer, olha, você tem que fazer tal coisa. Tem que dizer também, ó, e tal coisa não é tal, tem aquilo, e para fazer isso você não deve fazer aquilo e aquele outro. É assim, é a nossa condição. Então nós precisamos de anticlímax. Hoje, uma ideia comum na igreja é que nós não devemos discutir doutrinas. Já ouviu isso? Se você está aqui, você não falou isso nos últimos meses. Não vamos discutir doutrinas. Nós devemos ser unidos. Nós devemos ter união, comunhão com todos. Nós devemos falar somente sobre o amor de Deus que une as pessoas. Nós não precisamos ser precisos, não precisamos ser tão firmes em nossas convicções. Isso é chateação. Não precisa disso tudo. Não devemos argumentar, reforçar, se preciso contradizer falsos ensinamentos. Deixa, eles estão trabalhando. Não julgueis. Não julgueis é ótimo. Quando o próprio Senhor diz não julguem conforme a aparência, às vezes a aparência é doce, às vezes a aparência é amarga. E os irmãos entendem. Não julgue conforme a aparência, mas conforme a reta doutrina. Não fale, não contradiga falsos ensinamentos. Por favor, a gente não quer isso. Isso perturba a igreja. Afirmam os críticos dos críticos. E note, para você criticar os críticos, você também está sendo crítico. Para você julgar os que julgam, você também está julgando. Isso não edifica. Para, pastor, isso não edifica. Isso causa divisão. E por aí vai. Veja, Paulo não concordaria com essa frouxidão disfarçada de piedade. Parece piedoso, mas não é. Paulo estava lidando com dificuldades reais no entendimento daquele tempo e muitas delas continuam até hoje. Então, se faz necessário que nós apontemos. Segundo lugar, há motivo para vanglória? Paulo pergunta, onde está a vanglória? Após falar sobre a justificação pela fé. Vanglória, glória vã. Vanglória significa jactância, orgulho, gloriar-se em algo ou, principalmente, em si mesmo, que é natural da nossa natureza caída. Paulo, ele utilizou bastante esta palavra. E talvez este foco, estudiosos apontam, pode ser porque o orgulho do apóstolo tinha sido uma das suas maiores dificuldades antes da conversão. Paulo era orgulhoso. Todos somos orgulhosos. Mas Paulo era... E Paulo tinha razão de ser orgulhoso em algum aspecto. Porque veja bem, o pior da vanglória é o orgulho completamente vão. É aquele... Tipo a nossa nação. Nossa nação se orgulha da ignorância, se orgulha da burrice, se orgulha de não saber, se orgulha de ser ruim, se orgulha de... Né, se você critica, não, isso é complexo de vira-lata, essa é a nossa cultura. Não é. Então, né? Agora, Paulo tinha razão. Nunca se tem razão, mas ele tinha motivos reais para sentir orgulho. Observe, em Filipenses capítulo 3, ele começa a falar aquilo que agora, depois de convertido, ele comparou com o esterco.
mas que antes era motivo de orgulho, que agora ele tratava como refúgio, preferindo a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, mas antes ele tinha como motivo de lucro, razão de orgulho. Benjamita, Deus de Hebreus, estudei aos pés de Gamaliel. Sabe com quem você está falando? Basicamente isso. Orgulho, jactância, vanglória. Essa experiência do apóstolo o fez sensível ao problema. E Deus trabalha dessa forma conosco. Aquelas coisas, aqueles pecados que nos incomodam, que a gente luta com eles, Deus trabalha em nosso coração. E assim que nós obtemos a vitória nele, nós começamos a enxergar isso e auxiliar outras pessoas com isso. Paulo resolveu, então, auxiliar com esse problema. E ele sabia que essa era uma dificuldade dos judeus, como fora com relação a ele mesmo. Veja, eles se apoiavam na lei e se gloriavam em Deus. Ele fala isso no verso 17 do capítulo 2. Eles pensavam assim: eu pertenço ao povo de Deus. Você já ouviu isso da igreja, não ouviu não? Eu sou crente. É diferente. Sou ali, ó, com Deus. Eu pertenço ao povo de Deus. Eles se orgulhavam nesse sentido. Eles desprezavam todos aqueles que não eram judeus. Eles se exaltavam em sua nacionalidade, religiosidade e moralidade. Paulo descreveu o plano de salvação como algo completamente imerecido. E então ele pergunta: vocês entenderam isso? Ou vocês continuam apegados a algum senso de justiça própria? Ou vocês ainda estão apegados à nacionalidade de vocês? Depois ele vai ter que lidar lá com os Gálatas, com os judaizantes. A religião judaica, ela foi se desconfigurando e se transformou numa religião baseada em méritos. Deus ofereceu a graça desde sempre. Não há dois modos de salvação. Mas os homens transformaram numa religião de méritos. Seus privilégios exteriores não eram o único objeto da sua vanglória. Eles se orgulhavam também da sua justiça pessoal, da sua moralidade. Mas a lei, ela condena a todos. Ela nivela a todos por baixo. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, escreveu Paulo. Por quê? Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Verso 20. Veja, a vanglória não era exclusiva dos judeus. Os não-judeus também eram insolentes, arrogantes e presunçosos. Capítulo 1, verso 30. Essa é a nossa descrição, irmão. Orgulho, vanglória, insolência, arrogância, presunção. Nós somos cheios de vanglórias, de orgulhos. Mas Paulo provou que a lei condena a todos, retirando-nos qualquer possibilidade de vanglória, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão sendo destituídos da glória de Deus. Versos 22 e 23. Diante do evangelho, diante da graça imerecida, da justificação gratuita, onde fica a vanglória? Qual é o espaço para a vanglória? A vanglória é excluída. A salvação vem de Deus, do início até o fim, irmão. Foi Ele quem propôs o evangelho. Foi Ele quem apresentou o Cristo como propiciação. Foi Ele quem aceitou e se satisfez com a obra de Cristo. Foi Ele quem o ressuscitou dentre os mortos. Também é Deus quem nos chama por meio do Evangelho, através do poder do Espírito Santo, que nos confere fé e arrependimento pelo mesmo Espírito.
É Ele quem nos santifica. É Ele quem nos sustentará até o final. E é Ele que, nas palavras de Paulo, nos glorificou, falando no passado, porque é certo que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e terminará ela. A salvação do início ao fim é obra de Deus. Onde há motivo para vanglória? É aquilo que o puritano Jonathan Edwards diz. Na nossa salvação, a única coisa que nós colaboramos foi com o pecado que tornou ela necessária. Qual a razão de vanglória? Assim, a consequência de crer, de entender o Evangelho, impede qualquer autoaprovação ou autoexaltação por parte do pecador. Quem se orgulha destas coisas não entendeu absolutamente nada. E se não entendeu, não dá para dizer que creu. E permanece num estado condenado. O remido não tem mérito. O remido não pode se exaltar na presença de Deus. O crente não pode se imaginar melhor que os outros pecadores. E como a gente vê essa miséria dentro da igreja? Aquela empáfia, aquele olhar soberbo. Até vontade de perguntar, você é circuncidado? Você está igual ao judeu. E olha assim, não, porque aquele povo lá, as pessoas. E aí depois você vê dentro do próprio cristianismo isso. Né? E nós reformados somos bastante culpados disso também. Não, aquele pessoal lá é mais simples, eles fazem uma baderna, não são religiosos como nós. Não aprenderam ainda a comer com talher. Nós somos melhores. É terrível, irmãos. Para aqueles que foram justificados pela fé, a vanglória é completamente excluída, escreveu John Stott. E eu acrescento, ou pelo menos deveria ser. E eu espero que o Espírito Santo nos auxilie nisso, porque todos falhamos em algum grau nisso. Porque, meus irmãos, não é pela nossa obediência à lei que nós somos justificados. É isso que Paulo está argumentando. Porque, veja, se fosse pela nossa obediência à lei, entenda, quando a gente vai criticar alguém, a gente tem que entender o porquê que aquela pessoa pensa, raciocina ou defende algo. Não é só criticar a ideia, mas por que ela pensa assim? O judeu se imaginava justificado pela obediência. Se você é justificado pela sua obediência, você tem motivos de orgulho. Quando Paulo diz que é somente pela fé, é excluído isso, porque se fosse pela obediência, daria lugar para a vanglória. Eu faço, eu cumpro. Mas é por meio da fé. Só que nós fazemos isso. Às vezes com coisas simples. As crianças ficam no nosso culto. Temos ceia todo dia do Senhor. Dia do Senhor. Empáfia. Tratando como obras. Eu ia bater nos outros, mas resolvi bater na gente. Então segura aí. Mas isso é verdade, irmãos. E a questão da fé, eu vou trabalhar mais para frente, mas já vou queimar esse cartucho. A questão da fé, quando você olha como obras, é a mesma coisa. E ainda junta no nosso sangue brasileiro, que é um povo de muita fé e muita crença. Fé em quê? Não se sabe fé em quê. 2 vezes. Na próxima eu vou ter que pagar royalties para os meninos. Menino não, né? Uns 60, 70 anos. Até perdi a linha de raciocínio, Deus, por favor. Assim, a fé. A gente vê as pessoas... Eu tenho fé. Você tem que ter fé, irmão. O mundo está caindo, aí a pessoa lá tá
Esses são 4 exemplos que eu não poderia dar. Tá igual uma xepa no bueiro rodando, indo para o esgoto. E aí diz, eu tenho fé. Eu sei que você tem fé, irmão, mas você está precisando agora de ajuda, não de uma declaração que você tem fé e é diferente. Orgulho. A salvação pela graça, ela elimina qualquer possibilidade de vanglória, ela elimina o direito de se orgulhar. Não há mais direito de se orgulhar. Veja, o sistema de salvação que foi engendrado pelo nosso Deus Criador exclui totalmente a glória humana, escreveu o Augusto Nicodemos. Toda glória é excluída, por quê? Porque somente a fé, não o mérito, é o meio pelo qual Deus justifica pecadores. E porque a fé é um dom de Deus, que nós recebemos por graça. Nós não podemos nem sequer se gloriar de tê-la, porque ela é dom, ela é concedida. Na prática, vou citar o Nicodemos porque, né, fiquem bravo com ele. Pós-doutorado, já está aposentado. Mas ele diz assim, na prática, o cristão deve ser o povo mais humilde do mundo. Um cristão arrogante é uma contradição de termos, ou se é cristão ou se é arrogante. Não é possível uma pessoa ser as duas coisas. Você é arrogante, irmão? O Jones ainda diz, se de alguma maneira você se orgulhar do modo como você crê, significa que você não crê. Se de alguma maneira você se orgulhar do modo como você crê, significa que você não crê. Qualquer vanglória é sem sentido, é pecaminosa, pois não há nenhum justo, nenhum sequer, verso 10, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, verso 23. Portanto, simplesmente não há lugar para vanglória. Paulo declara, é excluída, significando, foi banida de uma vez por todas. Agora vejamos lei. Talvez quando eu li o texto, o irmão deve ter ficado meio, mas está diferente da minha Bíblia, que aqui fala lei da fé e lei das obras. E o pastor leu o princípio. O pastor faz as tradução meio doida. Veja, a palavra lei, no verso 17, ela confunde as pessoas e faz muitas pessoas afirmarem bobagens. Esse termo, ele não pode se referir à lei de Deus, porque Paulo empregou a mesma palavra com referência à fé, e a fé não é lei. O termo tem um sentido de sistema de justificação. O termo é nomos, lei em grego, mas o sentido é diferente. Sistema de justificação significa princípio, sistema, base ou norma. E Paulo, ele usou muito a palavra lei de vários sentidos. E aí você vai lendo o próprio Tiago também, né? Vai falar sobre a lei do amor em Cristo, e a lei de Cristo. E aí daquelas confusões todas. Paulo, ele usa essa palavra, por exemplo, aqui em Romanos, no capítulo 2, verso 12, para falar do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés. Depois, no capítulo 3, no verso 19, como para falar do Antigo Testamento inteiro. Depois, à frente, no capítulo 8, como um princípio atuante. E o que Paulo quer dizer com lei aqui, então, é princípio. E nós devemos ler a pergunta assim, com base em que princípio a vanglória é eliminada? Será que ela é com base no princípio das obras, no princípio da salvação por meio das obras, não obras da lei, nesse momento? Não. Ela é excluída com base no princípio da fé. Princípio da fé. Não lei da fé. Qual é a lei da fé? Não existe lei da fé. Não tem paralelo para nós dizer, essa é a lei da fé.
Entendeu? Princípio. É como se Paulo estivesse perguntando assim: com base em que princípio vocês dizem que a vanglória é excluída? Do princípio das obras que o homem pratica? Não. É com base no princípio da fé. O contraste é entre um princípio onde a justificação é produto do mérito humano e outro princípio onde a justificação é fruto da graça divina. E é com base neste princípio, a graça divina, que a vanglória é excluída completamente. E isso é importante, meus irmãos. Por que é importante? Veja, nós não estamos pregando para judeus. Paulo falava com judeus e gentios na igreja de Romanos. Nós não estamos falando com judeus. Mas nós já ouvimos ou falamos algo mais ou menos assim. Espero que tenhamos mais ouvido do que falado. Após a queda, Deus deu aos homens a lei, dizendo assim: se vocês praticarem estas coisas, vocês serão salvos. Todos falharam no cumprimento da lei. Então Deus, ele anulou a lei e propôs algo mais fácil. Não exigindo mais o cumprimento da lei. Não deu certo. Eu tentei e não deu certo. Deus. Mas é isso que as pessoas defendem, né? Tentei, mas não deu certo. Então eu não exijo mais o cumprimento da lei. E para mostrar o meu grande amor agora, eu apenas peço que vocês creiam em meu filho. Por favor, crê no meu filho. E se vocês crerem no meu filho, por favor, façam isso, vocês serão salvos. Eu estou facilitando, veja, eu estou facilitando o lado de vocês. É só crer agora. Esquece a lei, esquece. Tem muita gente que defende isso. Claro, não tão caricato, mas eu já sou meio jocoso. Mas defende isso com seriedade. Bíblias de estudo sobre isso, livros sobre isso, seminários sobre isso. E isso está no imaginário da igreja no Brasil, em sua maioria. Essas pessoas ensinam que o evangelho é maravilhoso porque Deus reduziu o padrão, porque Deus pôs diante de nós algo que está dentro da nossa capacidade, como se a fé fosse algo que brotasse do coração de um morto espiritualmente. Crendo podemos ser salvos. Adiantando o que veremos à frente, precisamos dizer que essa ideia, ela não é somente errada, como ela é impossível. Porque, veja, ela é refutada pelo próprio contexto imediato. Verso 31, que diz: anulamos então a lei por meio da fé? Aí essas pessoas, claro, eu criei, a lei passou. Não, mas Paulo diz: de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos ou estabelecemos a lei. Vimos na semana passada que a justificação pela fé não cancela ou anula a lei, mas ela cumpre a lei. Essa ideia errada afirma que a justificação pela fé anulou a lei. E assim, meus irmãos, Deus seria injusto, Deus seria indigno de confiança. Deus seria alguém que fala e volta atrás, que diz que punirá e não pune mais. O plano divino da salvação, diz Lloyd Jones, é um plano que anuncia que a lei foi guardada e cumprida em nosso favor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se essa ideia estivesse certa, repito esse ponto, a vanglória jamais seria excluída. Por quê? Se você disser que a diferença que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que antes se exigia que fosse praticadas certas coisas, agora simplesmente se exige que eu creia, e se eu crer, eu serei salvo, assim, esse pensamento está transformando a fé numa obra. Eu fiz. Deus baixou o nível, Deus baixou o padrão, eu não preciso mais obedecer à lei. Agora eu só preciso crer. E eu fiz. Mas passo para a graça. E quando você entende o que é a fé, você vê que é só a graça. É só a graça.
A nossa vanglória não seria excluída se a fé fosse uma obra. Antes, ela seria estimulada, que é o que a gente vê em muitas pessoas. Tem fé. Tem camiseta. Tem camiseta. Devia estar escrito, eu sou orgulhoso. Deixa. Mas a Bíblia não ensina que nós somos justificados, meus irmãos, por causa da nossa fé. Em nenhum lugar. A Bíblia não ensina que nós somos justificados em razão da nossa fé. O que ela ensina é que somos justificados pela fé, por meio da fé. Ela não é mais do que um meio instrumental da salvação. Eu usei o exemplo mais tosco que eu imaginei, mas é como um garfo na sua alimentação. Não é a fé que nos salva. O que nos salva é o Senhor Jesus Cristo e a sua obra perfeita. Lembra? Justificação, satisfação, a satisfação que ele fez plenamente da lei de Deus. Deus apresentou Cristo como propiciação, é a sua obediência perfeita, é a sua satisfação à lei de Deus, é isso que nos justifica. Deus, ele atribui a nós a justiça perfeita de Cristo para a nossa justificação. Assim, o homem é justificado somente pela fé. Lutero, ele traduziu o verso 28, colocando somente. Ele diz assim: portanto, afirmamos que uma pessoa é justificada sem as obras da lei por meio da fé somente. Essa é a tradução alemã que Lutero fez na época. Por ter adicionado... Pensa, Lutero está numa briga monstruosa. Eu até ia ler aqui a resposta dele, onde ele chama os cardeais de asnos. Mas eu deixei. Mas ele está num momento de confronto muito grande com a elite da Igreja Católica. E ele foi criticado por adicionar esta palavra. Ele foi severamente criticado. Se acrescentá-la foi correto ou não, eu não vou entrar no mérito. Agora, o que eu tenho que dizer é que Lutero captou plenamente a essência daquilo que Paulo estava declarando. Porque, veja, se é unicamente pela fé que uma pessoa é justificada, sem as obras da lei, então Paulo estava dizendo que é somente pela fé. É quase uma conclusão lógica. Não há nenhum mérito em nós nos lançarmos à misericórdia de Deus em Cristo. A fé é o único elo que nos liga à justiça de Cristo. E veja, a fé, meus irmãos, jamais é algo isolado. Nós jamais podemos separar a fé do seu objeto. E nós vimos nos versos 22, por exemplo, mediante a fé em Jesus Cristo. Verso 25, mediante a fé. Verso 26, daquele que tem fé em Jesus. Nós vimos que o objeto da fé é o nosso Senhor Jesus Cristo. A fé jamais pode ser separada dele. Tem gente que promove um show da fé, né? Mas nós não devemos nos vangloriar da nossa fé. O verdadeiro show, meus irmãos, é da graça. O show é da graça, não da fé. A qualidade específica da fé é a confiança e o compromisso com outra pessoa. Em essência, a fé, ela volta-se para fora de si mesmo. E nesse aspecto, ela é diametralmente contrária às obras. A fé consiste em autorrenúncia, enquanto as obras elas são autocongratulatórias. A fé, ela olha para aquilo que Deus faz. As obras dizem respeito àquilo que nós somos e fazemos. A base da nossa justificação é a obra consumada de Cristo. O outro.
sem necessidade de absolutamente nenhum acréscimo de qualquer tipo. Nada deve ser somado. É graça. A fé é um instrumento da nossa justificação e também é um dom gracioso que Deus concede para que possamos crer nele. Portanto, a nossa fé não tem valor para a justificação. Não somos justificados com base na nossa fé. Ela é apenas como mãos vazias que aceitam o presente gratuito da salvação pela graça. E Paulo diz, independentemente das obras. Se o homem é justificado pela fé, não é pelas obras. Se não é pelas obras, não pode haver vanglória. Porque a vanglória baseia-se no mérito pessoal. Eu fiz, eu pratiquei, eu cumpri, eu. Todos conhecemos aquelas pessoas que isolam textos bíblicos e fazem doutrinas baseadas em textos isolados. Conhecemos também aqueles que afirmam que a Bíblia é cheia de contradições. A maioria desses não sabe apontar nenhuma, porque nunca leu. É só um papagaio que diz, né? Tá cheio de adulterações. Né? Essa eu acho maravilhosa. Às vezes eu vi até um meme sobre isso. Não, minto, não foi um meme, foi uma resposta mesmo de um moço lá. Só perguntou, então você conhece todos os idiomas originais, você teve acesso a todas as fontes primárias ao longo dos séculos, a todos os manuscritos, você fez uma comparação de todos eles e sabe apontar exatamente onde e como que foi adulterado as palavras, né? Ou você só está falando da boca para fora? É isso, gente. E a Empáfras é um livro escrito de homens cheio de contradições. E aí essas pessoas gostam de pegar, né, o verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado somente pela fé, independentemente das obras da lei, e colocam ao lado de Tiago, capítulo 2, verso 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E aí, solta o microfone, cruza o bracinho e diz, provei. Eu provei que tem uma contradição. Mas será, meus irmãos, que as escrituras se contradizem? Será que Tiago e Paulo estão em desacordo? É muito perigoso isolar alguns versos e contrapor versos uns com os outros, desprezando os contextos que eles foram escritos. E a partir disso extrair uma tese comprovada. Isso é má teologia. Não é só má teologia, como é má interpretação de texto. E não é só má interpretação de texto, como é desonestidade intelectual. Isso é triste, não é bonito. Todo texto da Escritura sempre deve ser observado no seu contexto, lendo-se toda a passagem, para descobrir de fato o que o autor está falando, o que ele pretendia expressar, qual é a ideia, sobre o que ele está falando, para quem que ele está falando. Paulo e Tiago estavam falando de duas coisas diferentes num aspecto. Paulo estava preocupado em mostrar que as nossas obras, sob a lei, de nada valem para a salvação. Tiago estava preocupado em mostrar que havia pessoas na igreja que falavam em fé de uma maneira errônea. Vejamos, então, Paulo versus Tiago. Vamos botar os dois para brigar. Tiago escreveu assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Ele está falando aqui sobre homens que alegavam ter fé, mas que a fé que alegavam ter não era nada senão um assentimento intelectual. Eu entendi, não. Você tem 2 neurônios, você passou no teste do pezinho, você entende proposições. Todos pecaram, me inclui. Deus enviou seu filho para morrer pelos pecadores.
Tá, ele morreu, ressuscitou. Os pecadores que creem que ele morreu, ressuscitou, são salvos. Eu entendo. Legal. Então eu sou salvo. É um sentimento intelectual. Você entendeu a mecânica da coisa? Não, ok, é isso. Será que é isso só? Eu sou salvo pela fé. Não é pela fé? É pela fé, eu acredito nisso. Eles diziam ter fé, mas viviam e praticavam coisas idênticas aos ímpios. Eles diziam crer, mas se vissem alguém em necessidade de alimentos ou vestuário, diziam, vá em paz. Aquentai-vos, fartai-vos. Mas não davam cobertor, não davam prato de comida, não estendia a mão. Deus te abençoe. Parece tão bonito, né? Que Deus te abençoe. Mas se Deus quiser te abençoar aquela pessoa por você, vai lá, meu irmão. Bota a mão na carteira, arregaça a mão. Eles diziam, vão se aquentar, mas não davam as coisas necessárias para o corpo. Versos 15 e 16. Eles apenas falavam. E Tiago, então, a partir disso, faz uma aplicação. Assim também, a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. Crer que há um só Deus, até os demônios creem. E estremecem. Verso 19. E estremecem. Mas apenas crer não tem nenhum valor para os demônios. E apenas dizer que crê não tem nenhum valor para quem não vive de acordo com a fé que afirma ter. Porque se um demônio ao menos estremece diante de Deus, esse nem temor a Deus tem. Olha como é sério isso. Tiago está falando daquele que afirma crer, mas a sua fé sem obras, ela se revela morta. É daqui que ele afirma o verso 24. Vedes então que um homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Quando Tiago ensina que uma pessoa é justificada por obras, ele não está dizendo que somos salvos pelas nossas obras, nem que a nossa fé é acrescida de obras para a salvação. O que ele está dizendo é que somos salvos pelo um tipo de fé que redunda em boas obras. No capítulo 4 de Romanos, Paulo ele usou Abraão como exemplo da justificação pela fé no Antigo Testamento. E note, Tiago também usou Abraão. Ele diz assim nos versos 21 e 22. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Veja, Abraão de fato creu em Deus. Nós podemos afirmar isso, porque ele estava a ponto de sacrificar, de oferecer o seu próprio filho como sacrifício a Deus. A fé de Abraão prova que a fé verdadeira não consiste simplesmente naquilo que se diz. Porque se o papel aceita tudo, o ar aceita mais ainda. Você pode falar muitas coisas. Abraão prova que tem uma fé verdadeira, não uma fé sem obras, morta, que é o tipo de crença que até demônios têm. E Paulo, quando vai se referir à fé de Abraão, em Gênesis, citando Gênesis 15, ele fala que Abraão, quando creu em Deus, que Deus lhe daria um filho, a partir dessa crença, ele foi justificado. Por quê? Porque ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu na promessa. Agora, Tiago, ele não está falando desse episódio. Tiago está falando do capítulo 22 de Gênesis, quando depois do nascimento de Isaque, Abraão mostrou-se justo ao oferecer Isaque. Ele mostrou que de fato creu. O Senhor proverá o cordeiro. Tiago concorda com Paulo
que inicialmente Abraão foi considerado justo ao crer na promessa de Deus. Mas acrescenta que a sua obediência posterior comprovou que era verdadeira a sua fé inicial e não era só palavras. Não há nenhum tipo de contradição entre Paulo e Tiago. Ambos estão dizendo a mesma coisa, mas sob perspectivas diferentes. Paulo está dizendo que a fé não tem nada a ver com as obras da lei, e Tiago está dizendo que a fé não significa apenas assentimento intelectual. Fé não é apenas crer nas coisas certas. Na fé há sempre um elemento de confiança, de entrega, de obediência, de abandonar-se àquilo que você crê. Lloyd Jones. A fé envolve a mente, conhecer a verdade. A fé envolve o coração, as afeições, crer e aceitar como verdade e se entregar a essa verdade. E por fim, a fé envolve a vontade, o agir de acordo com aquilo que se diz crer. Tiago está dizendo que muito daquilo que hoje as pessoas chamam de fé é sem valor, porque não tem vida, porque é inútil. Porque assim como o corpo, diz ele, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Em outro lugar, para acabar esse ponto, Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, assim na CF. Outra versão diz operosidade da vossa fé. Outra ainda diz trabalho que resulta da fé. Ou seja, Paulo estava falando, uma outra tradução, de uma fé atuante, uma fé que opera. Paulo estava falando de obras que procedem da fé, produzindo tanto obediência em crer como atividade em viver. E aí Paulo está falando exatamente a mesma coisa de Tiago, capítulo 2. Ele está falando isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Portanto, eles estão de acordo. Os crentes, nós somos justificados por meio da fé, não por obras. Mas seremos julgados pelas nossas obras, vistas como expressão, resultado, consequência natural da fé justificadora. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Os crentes são justificados pela fé e julgados pelos frutos. Assim, último ponto, vejamos a falsa fé. Meu Deus, Lloyd Jones ele diz assim: um homem pode dizer que crê no Senhor Jesus, que Jesus é o Filho de Deus e todavia estar fora do reino. No mundo atual, há muitos que são cristãos, mas que dizem e creem que Jesus é o Filho de Deus e isso não influi na vida deles. Eles continuam vivendo como viviam antes. Cristo não é o Senhor das suas vidas. Demônios e o próprio Satanás, a gente lê nas Escrituras, reconheciam Jesus como Filho de Deus. Esse é um alerta muito sério contra o sistema de apelos. Aquela conversa de aceitar Jesus, responder positivamente a algum apelo emocional, indutivo e constrangedor. Isso não é necessariamente ter fé salvífica. Dizer que tantas pessoas foram salvas num evento ou num culto com base em resposta a esses apelos é mentiroso, é errado. Esse erro, ele gera pessoas não convertidas que acham que são crentes porque aceitaram Jesus. E muitas dessas são tratadas como se fossem crentes. São admitidas na igreja, são admitidas na ceia do Senhor. A maioria delas se afastará da igreja. E aí vai ser contada como desviada. Quando na realidade a maioria delas nunca havia encontrado o caminho. Tiago deixou bem claro que ninguém pode dizer que é crente ou que tem fé
porque diz crer que Jesus é o Filho de Deus. Há o problema também do fideísmo. O que é o fideísmo? O fideísmo é a ideia de que a fé deve ser aceita com base na razão ou evidências. O salto no escuro, dispensando qualquer apoio racional, histórico ou mesmo bíblico. O fideísmo, ele opõe fé e razão como se fossem incompatíveis. E aí nós temos exemplo, por exemplo, o Ockham, ele separou de forma radical a razão e a fé, defendendo que a razão não podia penetrar os mistérios da fé. Vê como parece bonito, né? Não pode penetrar os mistérios da fé. Por isso eu aceito sem... Eu sei que não é ilógico, mas eu aceito. Blaise Pascal, ele apresentou a fé como um salto existencial, e daí o Søren Kierkegaard, ele falava de fé como o salto no escuro, uma decisão diante do absurdo sem apoio racional. O que ele justificava era mais ou menos assim: eu vejo e pela lógica, pela razão não tem sentido, mas eu creio. Isso é fideísmo. O Dr. Lloyd Jones, ele via no fideísmo, ele critica muito isso, ele via no fideísmo um perigo para o evangelho. Por quê? Quais são as consequências? Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque essa ideia, ainda que seja pequena, a influência dela é grande. Ainda que nós não ouçamos ela, a influência dela é geral. Veja, ela reduz a fé a algo irracional e subjetivo, quase um sentimento místico. Ela afasta a fé da revelação objetiva de Deus nas Escrituras, da obra histórica de Cristo. Isso enfraquece a pregação, que deixa de ser uma exposição da palavra para se tornar apelos emocionais. Isso faz da fé uma experiência sem raiz na verdade, não uma confiança pessoal num Cristo real, revelado na história e confirmado pela palavra. Veja, como aquilo que Paulo resolveu apontar aqui, o seu anticlímax, permanece atual hoje. Porque nós vemos isso hoje na igreja, infelizmente. Nós vemos emoção acima da palavra. Nós vemos cultos centrados em experiências emocionais, sem exposição bíblica. Nós vemos um anti-intelectualismo, uma desvalorização do estudo, da teologia, da apologética, como se pensar prejudicasse a fé. Nós vemos um relativismo religioso. Nós vemos a fé vista como uma escolha pessoal, sem necessidade de corresponder com a verdade revelada. Nós vemos o misticismo por um lado e o pragmatismo por outro, uma confiança em experiências espirituais. Isso é tudo resultado prático, uma vez que a suficiência das Escrituras são desprezadas. O fideísmo separa a fé da verdade, transformando em algo subjetivo, mas a fé bíblica é confiança, dependência, entrega e ação fundamentada na Escritura. Tem a fé confusa também. O homem é justificado mediante a fé em Cristo, não pela realização de obras exigidas pela lei, ou seja, não por mérito humano. Se nós compreendermos isso, meus irmãos, nós entenderemos a diferença entre o cristianismo bíblico e as outras religiões, ou mesmo manifestações religiosas dentro do cristianismo. Estou citando agora Nicodemos. Quem quiser ficar brabo, fique brabo com Augusto Nicodemos. Eu só estou citando. Ele diz assim: o cristianismo bíblico, na sua essência, ensina a graça de Deus mediante a fé em Cristo. Estes foram os pontos postulados pela Reforma Protestante. Somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a palavra e tudo somente para a glória de Deus. É nesse sentido que nós somos diferentes das outras linhas de cristianismo. Ok? E as outras linhas? Num artigo da Bíblia de Genebra,
Não fiquem bravos comigo. Está lá no artigo da Bíblia de Genebra. Nós lemos o seguinte: há quem levante objeções à ideia de que as obras não são necessárias para se obter justificação. A Igreja Católica, por exemplo, ensina que, pelo menos em parte, Deus considera os cristãos justos com base nas boas obras que estes realizam depois de abraçar a fé. Algumas formas de arminianismo também declaram que todos os que foram perdoados com base na morte expiatória de Cristo ainda assim podem ir para o inferno, caso não perseverem na fé e nas boas obras em cooperação com a graça de Deus. Essa questão, diz a nota ainda, se torna confusa para muitos cristãos, pois essas tradições, como catolicismo e arminianismo, se valem de passagens bíblicas que parecem contradizer o ensino de Paulo. E aí você vai me perguntar: os católicos romanos não são cristãos, então? Vou deixar o Nicodemos responder. Fique bravo com ele. Ele diz assim: eu diria o seguinte: se um católico romano acreditar em Cristo, e em Cristo somente, como a sua justiça, como propiciação pelos seus pecados, se a única esperança for a obra completa de Cristo na cruz, ele será meu irmão. Mas aí, ele não é católico. Porque não é isso que a Igreja Católica ensina. A Igreja Católica ensina a comediação de Maria, a intercessão dos santos, a participação dos sacramentos como condição para que essa justificação seja obtida. Assim, a grande questão, ele encerra, não é que os católicos neguem que a salvação é pela fé. O problema é o que acrescentam depois. Justificação pela fé mais Maria. Justificação pela fé mais mediação dos santos. Justificação pela fé mais os sacramentos. Nicodemos ainda afirma que essa fórmula ela pode ser aplicada a qualquer outra manifestação religiosa. Como se dá a salvação? A salvação é pela fé em Cristo mais dar o dízimo? É pela fé em Cristo mais participar da campanha? É pela fé em Cristo mais guardar o sábado? Pela fé em Cristo mais alguma coisa? Somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo. Se você acrescentar alguma coisa, não é cristianismo bíblico. Então, sempre que tiver esse mais, já não se trata da doutrina bíblica da justificação pela fé, pois, como ensina Paulo, o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Agora sim, para encerrar, que ninguém se glorie na presença de Deus. Não serão aplicações, mas para nós levarmos isso aqui no coração. Onde está a vanglória, meus irmãos? Onde está a vanglória? Foi totalmente excluída. Paulo diz que somos salvos somente pela fé em Cristo, não por obras para que ninguém se glorie. Ele fala isso lá em Efésios capítulo 2. Não por obras para que ninguém se glorie. Nós não podemos nos orgulhar, nem mesmo da nossa fé. Toda vanglória, todo orgulho é excluído. O que resta é gloriar-se em Cristo. O que resta é louvar e não se vangloriar. Eis a atividade característica daqueles que creem e foram justificados, escreveu Stott. Esta verdade, quando aplicada ao coração pelo Espírito Santo, convence uma pessoa que, seja qual for o bem que ela possui, foi recebido, 1 Coríntios 4. E que aquele que se gloria deve gloriar-se somente no Senhor, 1 Coríntios 1. Em outro lugar, Paulo escreveu assim: longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. A justificação por meio da fé, meus irmãos, destrói o orgulho.
Eu quero concluir citando a 1 Coríntios, esse trecho de Paulo, a partir do verso 27, que diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus.